Olá, paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje eu te convido a meditarmos juntos no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse versículo que nós acabamos de ler, a Bíblia nos compara a vasos de barro. Antigamente, nos tempos bíblicos, usava-se, né, os vasos de barro também, né, com a função de armazenar, de guardar joias, moedas, pedaços de prata, de ouro, de bronze, né, coisas preciosas. Eles armazenavam dentro desses vasinhos, né, desses jarros de barro. E em épocas de guerra, de instabilidade social, de dificuldade, eles cavavam uma cova e eles enterravam esses vasos de barro, né, para proteger, como uma forma de segurança daquele tesouro, daquele bem, né, daquele valor precioso. A gente vê essa história, por exemplo, no livro de Mateus, quando Jesus narra a história, quando Jesus narra a parábola dos talentos, né, aquele servo que recebeu apenas um talento, a Bíblia fala, né, que ele fez uma cova e enterrou ali o talento que ele havia recebido. Então era algo usual, era algo natural, eles armazenarem esses tesouros dentro dos vasos de barro. E a Bíblia, né, o apóstolo Paulo faz essa analogia. Ele nos compara, nós cristãos, a vasos de barro, com um tesouro, com algo preciosíssimo, né? Carregamos dentro de nós algo preciosíssimo. E quando fala de vasos de barro, fala da nossa fragilidade, né? Das nossas limitações, das nossas imperfeições. E quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, então nós passamos a carregar dentro de nós algo preciosíssimo, a presença do Espírito Santo em nós. Isso sim, né, nos confere valor, isso sim nos dá poder, isso sim nos capacita. Nós somos fracos, nós somos falhos, né, nós somos imperfeitos, nós somos tão limitados como vasos de barro, mas o poder de Deus em nós, a presença de Deus em nós, isso sim nos capacita, isso sim gera em nós valor, isso sim nos traz poder para vencer os desafios, para vencer os obstáculos que surgem, né? Isso sim nos leva a conquistar, isso sim nos capacita. E esse é um mistério, né? A presença de Deus em nós com as nossas dificuldades, mas o poder de Deus operando em nós. E apesar de nós sermos fracos, de nós sermos falhos, de nós sermos frágeis, o Senhor escolheu colocar a presença dele em nós e agir, se manifestar, em operar através de nós. Portanto, o que nós fazemos, né? Aquilo que nós fazemos em Deus, isso não é para a nossa glória, isso é para a glória de Deus, porque o poder não vem de nós, o poder vem de Deus. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Nós somos fracos, mas o Senhor é forte, né? Nós somos limitados, mas o Senhor tem todo o poder. E é esse poder que nos capacita, e é esse poder que nos ajuda. E na Bíblia nós vemos homens, mulheres que conseguiram fazer coisas, né, inimagináveis através da presença de Deus, através do poder de Deus. E a Bíblia ainda nos fala de Elias, né, que era um homem igual a gente, né, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e pela presença do Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo ele fez coisas, né, poderosas. E assim também é na nossa vida. Nós vemos homens e mulheres que cumpriram o propósito, que fizeram aquilo que o Senhor tinha designado para eles, que fizeram a diferença no tempo que eles viveram, na geração que eles viveram, no contexto social onde eles estavam, porque o poder de Deus agiu através deles, e é o mesmo poder que age através de nós, é o mesmo poder que nós carregamos. José, Daniel, por exemplo, né, a história deles até tem algumas similaridades ali, né, os dois foram tirados jovens da sua terra, foram levados para uma terra distante como escravo, os dois permaneceram fiéis, permaneceram firmes no Senhor, os dois tinham esse dom de interpretação, né, de sonhos, os dois ocuparam esse papel de governo. E a gente vê que quando eles foram levados ali na presença de Faraó, na presença ali de Nabucodonosor, né, rei da Babilônia, para interpretar sonho, né, o rei falou com ele, falou, né, você interpreta sonhos, eu soube que você interpreta sonhos, e a resposta deles foi a mesma: eu não tenho essa capacidade, mas o Senhor, o Deus que opera em mim, o Deus a qual eu sirvo,
esse sim tem a capacidade de interpretações, esse sim revela o oculto, revela o escondido. Então eles reconheciam, eles sabiam que o que eles faziam, né, que o poder que agia neles, que a excelência do poder que estava na vida deles não vinha deles, vinha de Deus. E a gente precisa ter esse entendimento também, né? Tem um louvor que diz: tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. E a gente precisa ter esse entendimento, que tudo que nós temos, tudo que nós somos, o que a gente vier a ser, a ter, vem do Senhor. E essa palavra também é uma palavra de esperança, né? Porque nós, quantas vezes nós olhamos para dentro de nós mesmos e pensamos: meu Deus, quem sou eu? Eu não tenho nada para fazer, eu não tenho nada para oferecer. Quantas vezes, diante dos desafios e das dificuldades da vida, a gente se acha tão impotente, a gente se acha tão pequeno, né? A gente vê pessoas, às vezes, realizando coisas grandes, a gente vê pessoas chegando a lugares, né? Conquistando coisas, e a gente olha para dentro de nós e se acha tão pequeno, tão incapaz, né? Tão frágil, como um vaso de barro. Mas aí a gente precisa se lembrar que o poder de Deus que opera em nós, esse sim nos capacita, esse sim nos habilita, esse sim nos impulsiona a fazer, a conquistar aquilo que a gente não pode conquistar. Então, o que a gente precisa ter em mente? A gente precisa perceber, entender que nós precisamos estar, primeiro de tudo, disponíveis para o Espírito Santo de Deus se mover através de nós, trabalhar através de nós. A gente precisa reconhecer que nós somos apenas vasos, que nós somos apenas instrumentos, e dar lugar e permitir que o Espírito Santo se manifeste. A gente precisa entender que a força não vem da gente, que a capacidade não vem de nós, mas que nós precisamos ser vasos de honra. Nós precisamos ser vasos consagrados, né, separados para uma função, para um propósito, para se permitir ser cheio da presença do Espírito Santo. Então a gente precisa estar disponível. A gente precisa ter humildade, né? Como eu já falei aqui, a gente precisa reconhecer que esse poder não vem de nós, que esse poder vem de Deus. Portanto, a glória não pode ser nossa. A glória precisa ser atribuída a Ele. A glória precisa ser dele. E a gente precisa também, né, essa palavra também é uma palavra de encorajamento para diante dos desafios da vida, diante das dificuldades que surgem para todos nós, né, quando o inimigo vier tentar colocar na nossa mente que a gente não consegue, que a gente não pode, que a gente não vai romper, que a gente não vai vencer, a gente precisa lembrar: eu sou pequeno, mas o meu Deus é forte. Eu sou vaso de barro, mas o que está dentro de mim é um tesouro precioso, é um tesouro poderoso. E esse poder de Deus, esse sim, me leva a conquistar, a possuir, a chegar a lugares que na minha força e no meu poder eu não consigo. Então que o Senhor continue falando no seu coração, enchendo a sua vida, em nome de Jesus.